Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos 1 Coríntios 11, dos versículos 1 ao 16. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais e de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é assim como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem mulher, nem a mulher sem varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgais entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então aqui Paulo fala uma questão sobre o uso do véu pelas mulheres e também a questão do cabelo comprido nos homens. Essa é o único local nas cartas de Paulo que ele traz essa citação. E justamente por isso não é tomado como doutrina, mas já veremos isso mais à frente. E ele fala isso aqui aos Coríntios por uma situação específica. No contexto histórico da época, o uso do véu pela mulher estava ligado à dignidade, fidelidade, à pureza, à castidade. E por isso as mulheres casadas utilizavam o véu como sinal, esse sinal, e também as solteiras, né? E no contexto de Corinto, existia muita idolatria, uma cidade onde tinham pessoas do mundo inteiro. E nessa cidade existiam muitos templos onde eram adorados deuses de fecundidade, de fertilização, e para manter esses templos financeiramente, algumas mulheres prostituíam-se. Então eram consideradas prostitutas cultuais. Então elas vendiam o seu corpo para poder arrecadar o dinheiro para a manutenção do templo. E isso era feito em vários templos. Estima-se que no templo de Afrodite, que havia em Corinto, haviam pelo menos 1000 mulheres fazendo esse tipo de ritual, esse tipo de culto. E Paulo fala isso aos coríntios no uso do véu justamente para que a igreja, os irmãos pudessem estar se portando de forma diferente, para que as pessoas olhando para os irmãos naquela condição, naquele contexto, pudessem ver uma diferença entre aqueles que cultuam deuses estranhos e fazem cultos relacionados à prostituição e também com aqueles que servem ao Deus verdadeiro, ao Deus da Bíblia. E justamente por isso, então Paulo traz essa questão. Vocês como igreja, portem-se de forma diferente. Como ele fala no versículo 2, eu fico feliz e eu louvo a Deus porque vocês já tiveram esses preceitos, essas tradições que eu passei a vocês para que vocês possam ser diferenciados. E quando alguém olhar para vocês já pense, opa, há algo diferente aqui. Há algo que não está no padrão comum do que se vê nessa cidade aqui em Corinto, né? E no versículo 16, ele traz
a situação aqui interessante, que ele fala isso apenas aos Coríntios, uma única vez em suas cartas, e isso não deve servir de base para doutrinas, para nós utilizarmos hoje, justamente porque ele fala que é uma tradição, um costume. E também no versículo 16 ele diz o seguinte: se alguém quiser ser contencioso e dizer assim, por que só essa orientação só veio aos coríntios e por que somente os coríntios usam véu e não nas outras igrejas? Ele fala, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos esse costume e as igrejas de Deus. Isso foi algo realmente direcionado aos coríntios pela condição e pelo contexto e pelas circunstâncias que ele vivia. O grande princípio que nós devemos seguir está no versículo 1 desse capítulo, né? Quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo foi deixado para nós como um modelo, como um exemplo para seguirmos em tudo, de modo que possamos agradar os outros, que foi exatamente o que ele fez, como relata no 1 Coríntios 9, dos versículos 23 em diante, e também no versículo 33 do capítulo 10, imediatamente anterior aqui ao capítulo 11, em tudo eu agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. E por isso Paulo deixa essa orientação aos coríntios. Não busquem o próprio proveito ou agradar a si mesmo, mas busquem ser diferentes, agradando ao outro, para servir ao Senhor, para que o Evangelho não tenha impedimento. E por isso a reflexão para a nossa vida. De que modo nós estamos nos portando no nosso trabalho, na nossa família, os nossos relacionamentos em geral, a forma como nós nos portamos demonstra o amor de Deus? As pessoas veem no nosso comportamento algo diferente que pode ser seguido? Ou quando olham para nós, veem só mais um nesse mundo seguindo o curso do mundo? Por isso, convido a mim mesmo e a você a sairmos do automatismo e termos um pensamento ativo, consciente nas nossas atitudes, de modo que demonstrem o amor de Deus por todos, considerando todos superiores a nós mesmos, né? Não buscando viver a nossa própria liberdade em tudo que temos no Senhor, mas viver o amor de Deus, que a tudo supera, né? E é maior do que tudo. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.